Boa noite, irmãos. O texto que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje e aprender juntos é o Salmo de número 9. E eu comecei a pensar nesse salmo quando o pastor me convidou no domingo, com base naquilo que em boa parte daquilo que ele estava pregando no domingo. Quando ele falou que antigamente as pessoas faziam muito mais cultos de ação de graças, davam os testemunhos. E eu sou desse tempo, que eu estou 60 esse ano, então eu lembro bem dessas coisas. E pensando nisso, quando eu me deparei com o Salmo 9, na Bíblia que eu vou usar aqui, o título do Salmo 9 é Ação de Graças por um Grande Livramento. Então eu tive sim um pouco de, vamos chamar assim, de inspiração na pregação do domingo do pastor Elias para falar desse salmo com os irmãos. Eu achei o assunto muito pertinente e importante. Promover ação de graças pelos livramentos, pelas vitórias, pelas conquistas que Deus nos dá, porque isso me fez lembrar de muitas coisas do passado, o sinal que eu guardei, os testemunhos, e muitas pessoas também devem ter guardado, e fortalece a fé das pessoas. E quem sabe muitas pessoas, ou algumas, ou milhares, acabaram se convertendo ao Senhor através dos testemunhos. Então eu achei pertinente falar um pouco desse assunto também, que já foi falado em parte no outro domingo, Então foi uma espécie de inspiração. Bom, Salmo de número 9, irmãos, nós vamos lendo à medida que a gente vai falando, para a gente ganhar um pouco de tempo. É um salmo de 20 versos, ele é um pouco extenso. Nosso tempo, nós queremos remir ele. Bom, existem algumas suposições sobre esta canção. Os salmos eram músicas cantadas, eram hinos, eram cânticos. E os teólogos dizem que tem algumas suposições. Quando ele é direcionado ao cantor mor, talvez um levita, talvez fazendo alusão a algum instrumento, não há muita certeza disso. Mas há uma alusão, que a gente pode fazer uma comparação, sobre a vitória de Davi sobre Golias, aquela história de Davi girando a sua funda e derrotando aquele grande gigante. A gente pode pensar um pouco nisso, porque faz sentido nesse salmo, É um salmo que parece, os relatos de vitória e de conquista e de luta, se parece um pouco com a história de Davi e Golias. Isso nos pede que a gente faça uma referência à vitória de Jesus, o Filho de Deus, sobre o campeão do mal, o invicto Golias, ou melhor, o inimigo das nossas almas, traduzindo para as últimas linhas, Este não é um triunfo. Este salmo, este hino, este cântico visa fortalecer a fé dos crentes, dos irmãos, da igreja, e estimular coragem nos irmãos. Vemos aqui nesse texto que a gente vai falar claramente quem é que sai vencedor depois da batalha. Uma curiosidade é que esse salmo, eu deixei escrito aí, ele foi escrito dando continuidade ao Salmo 8, ao salmo que antecede. Nós não vamos ler. Mas no finalzinho do Salmo 8, e o enredo dele, o resumo do Salmo 8 anterior é o seguinte: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com os homens. Se a gente pegasse esse resumo e emendasse no verso 1 e 2, ficaria assim: Então eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantares louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Se a gente emendasse esse verso 1 e 2 no final do 8, dá um final perfeito, porque eles têm um certo entrelaçamento. Mas nós vamos concentrar no verso 9, é só uma curiosidade que na hora que eu estava pesquisando eu vi. Este salmo é uma melodia que tem várias variações. Quem é do mundo da música tem várias variações, algumas estrofes, algumas mudanças rítmicas. Sendo assim, os teólogos, os estudiosos dizem que é possível fazer várias divisões. Mas tem uma que é mais usualmente utilizada e é essa que eu vou utilizar. As divisões do Salmo 9. Nós vamos dividir em duas partes.
A primeira parte vai do verso 1 ao 14 e a segunda parte do verso 15 até o verso 20. Então nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, em que o subtítulo desse verso 1 até o verso 6 é Canto Jubiloso de Ação de Graças. Diz o texto assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o teu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. O salmista está exaltando com muita alegria a vitória que ele ou tinha tido ou ele esperava ter. E o salmista aqui, que não faltou para ele luta, então quando ele saía de uma, ele tinha outra. Davi tem muitas histórias de luta, de aflições, então ele sempre contava suas vitórias do passado, projetando também as vitórias futuras. Do verso 1 até o verso 6, o subtítulo fica Um Canto Jubiloso de Ação de Graças. Ação de graças é falar aos outros, falar às pessoas aquilo que Deus tem feito. Esse ele está dizendo isso: eu cantarei ao Senhor, eu falarei a todos, porque é uma necessidade que a gente tem de falar daquilo que o Senhor teve nas nossas vidas, né? Eu não sou favorável, como hoje em dia se proclama muito, aqueles testemunhos espetaculosos que a gente nem sempre sabe se aquilo é verdade ou não, talvez alguns nem sejam. Não é disso que eu estou falando das vitórias. Irmão, eu estava desempregado e Deus me abriu uma porta. Eu estava doente e Deus me curou. Eu estava precisando de uma casa e consegui uma casa boa. As vitórias que o Senhor nos dá, é bom que a gente possa falar. E nós temos feito isso nesse grupo. Então os irmãos não se calem, falem a todos. Mas é preciso falar do que Deus faz. Mas falar do quê? O texto diz que é para falar de todas as maravilhas, não é de algumas. Às vezes nós selecionamos algumas que a gente acha, essa aqui é grandona, essa é uma vitoriona, essa eu vou contar. Mas o texto diz que a gente pode falar de todas. Às vezes coisa que parece pequena para nós, para alguém que está ouvindo não é pequena. Talvez seja exatamente aquilo que a pessoa está precisando escutar para encorajá-lo e aumentar a sua fé. Falar do quê? Falar de todas as maravilhas. O que mais? Da criação, da redenção das providências. E o salmista diz assim: eu vou falar de todo o meu coração. Eu falo com admiração do Senhor. Foi o Senhor quem fez. É preciso falar, mas falar desses temas e falar com o coração. Verso 2, ele diz que é preciso falar com o coração, mas também falar com alegria. E nessa estrofe, é curioso que o texto fala da defesa dos direitos e das causas dos irmãos, dos crentes. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente lê, Deus defende os direitos e as causas. Bom, Deus é quem sabe quais são os direitos que os seus filhos têm, né? Alguns querem ter direitos que não são honestos. Eu quero ter uma fazenda, quero ter uma chácara, ter $1 bilhão. Não, isso não é direito. Mas aquilo que é direito, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que é da causa justa dos seus filhos, essa causa o Senhor defende. E para ele defender tem que ter uma razão. Alguém está querendo defraudar, está querendo cometer uma fraude e roubar a causa dos justos, a causa dos cristãos. Deus só vai defender se alguém tentou tomar. E o texto diz assim: trata da defesa dos direitos dos crentes. E o texto, verso 2, termina mostrando que Deus certamente defende os seus filhos. Ele canta alegremente. Irmãos, Deus vai abençoar os seus filhos. Deus vai garantir os direitos.
ainda que alguém roube por algum tempo, alguém que usurpe os direitos, o salmista diz no verso 2, Deus certamente vai entrar nessa causa com justiça. Poxa, isso nos encoraja. É um texto que encoraja-nos a aumentar a nossa fé, a nossa esperança que Deus está ao nosso lado. Eu vou pular para o verso 6, porque o restante está meio intrínseco no que eu vou falar, para terminar essa primeira parte. Na parte 1, do verso 1 até o verso 6, vamos no 6. O verso 6 diz assim: Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Neste hino, nesse salmo, há uma afirmação que o salmista reconhece que existe o inimigo. Porque às vezes a gente vê algum crente que acha que o inimigo não existe, que não, eu sou imune. Não existe imunidade para crente. O crente está no mundo sujeito às coisas da vida. O pastor pregou domingo. Às vezes é tempo de derrota, às vezes é tempo de vitória. A vida é assim. E às vezes as coisas são coisas naturais, mas às vezes tem coisa que é o inimigo que está nos atacando. O salmista reconheceu, inimigo, essa luta aqui era inimigo. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória, ó inimigo, morreu para sempre. É preciso reconhecer que existe um inimigo, que às vezes a nossa luta é contra um inimigo. Às vezes é nós mesmos que provocamos, como já aprendemos diversas vezes aqui. Fazemos uma coisa errada, vem alguma coisa, reação daquilo que a gente errou, e não é o inimigo, é a gente mesmo que provocou. Mas há casos onde é o inimigo. Ele diz aqui no texto que é o inimigo. E disse, reconhece-se que este inimigo pode causar estragos. Ele sabe que pode causar. Mas é apresentado os meios, o modo da derrota. Nas cidades, aqui e ali, aonde for, memória apagada do inimigo para sempre. Quando Deus sela a vitória, não há inimigo que possa afrontar os filhos de Deus. Ele está cantando isso. Eu fui afrontado, mas a derrota do inimigo é certa. Do verso 7 até o verso 12, que é outro subtítulo ainda da parte 1, eu fiz um subtítulo dizendo assim, que essa parte é uma declaração de fé contínua. Ele está crendo no presente, naquele tempo presente, ele está crendo também no futuro. Não é uma fé que funciona só para agora. Ele crê agora, que Deus pode livrar agora, que Deus está trabalhando, mesmo que ele esteja em aflição, ele crê que num tempo futuro, em algum momento, Deus vai dar vitória para ele. Do 7 ao 12. Nesta música, nesse salmo, o cantor mor, declara a sua fé no futuro. Porque ele diz assim, no verso 7, mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ainda que não aconteça agora, o Senhor já preparou perpetuamente, daqui até o final de todos os tempos, o Senhor já tem o seu tribunal para julgar. Julgar quem? Julgar os inimigos da nossa alma, o texto aqui fala do inimigo. Julgar aqueles que querem usurpar o direito e as causas dos cristãos. O cantor mor declara fé no presente e fé no futuro, perpetuamente. E ao mesmo tempo ele diz que o Senhor é um consolo para os tempos de hoje, mas é terrível contra os pecadores. Porque o tribunal ele tem que julgar alguma coisa. Julga a causa do justo, dando vitória aos justos, e aos pecadores, condenando os pecadores. O mesmo tribunal que livra alguns, condena outros. E diz que o tribunal do Senhor está instalado perpetuamente. Vou pular para o verso 8, que diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos com retidão. O que a gente mais escuta, para quem escuta um pouco de jornal, um pouco de política, ninguém gosta, mas eu até gosto um pouco, irmãos. Me perdoe por isso. Então eu escuto um pouco. O que a gente vê mais é juiz injusto, juiz que julga não com retidão, julga com interesses nas suas próprias causas, no interesse dos outros.
Mas aqui diz que o Senhor vai julgar com retidão. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos, sobre todos, com retidão. A sentença dada pelo Senhor é definitiva, clara e justa. Não há contestação. Então essa música cantada fala de um Deus que tem um governo justo e um governo moral. Ele julga as causas, as questões inclusive morais dos cristãos. No verso 9, o texto diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Ele está apresentando o Senhor como um juiz justo que vai julgar, mas para os justos ele será um alto refúgio. Esse termo alto refúgio é num lugar seguro, coloca num lugar seguro, num lugar alto onde ele não é alcançado pelas intempéries, pelos salteadores, pelo inimigo, pelos animais. Ele está seguro, está num lugar bem seguro. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Poxa, irmãos, isso é encorajador saber que o Senhor, nos tempos de opressão, nos tempos de aflição em que todos nós vivemos, a irmã Rose está vivendo tempos de aflição na família, mas saber que o Senhor tem um alto refúgio para os seus e em algum momento a vitória vai ser dada, é fantástico para aumentar a nossa fé, nossa convicção em Cristo. Para tempos difíceis e pessoas aflitas e necessitadas, nesse verso 9, Deus é apresentado como aquele que providencia as necessidades dos seus filhos. Para a aflição de cada um, que um é diferente do outro, tem um alto refúgio. Para as dificuldades de todos, cada um tem uma, Deus também tem o seu alto refúgio para os seus filhos. É uma declaração de fé contínua, presente e futura. No verso 10, o texto diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Quando a gente estudou o livro de Salmos lá no passado, acho que há uns 5 anos atrás, era muito claro em alguns salmos onde o salmista trazia à memória aquilo que o Senhor já tinha feito. Ele olhou para a história, para o passado e falou: lá atrás eu não ter passado, eu passou dificuldade, o Senhor nos desamparou, o outro não desamparou, Israel no deserto, o Senhor nos desamparou, eu contra os inimigos, o Senhor nos desamparou, contra os caldeus, o Senhor nos desamparou. Ele fez uma reflexão no passado e falou assim: olha, eu revisitei o passado todo da história que eu conhecia e vi que o Senhor nunca desampara aqueles que te buscam. Às vezes a gente está passando um tempo tão difícil no presente que a gente fala assim: não tem mais salvação, o mundo acabou. Mas às vezes é um bom exercício de lembrar: peraí, o Senhor já me livrou disso, fez aquilo, fez isso para o irmão, aquele testemunho que eu escutei. Não, peraí, isso naquele momento aumenta a nossa fé, nos traz um pouco de conforto, nos coloca num lugar de refúgio. Esse é o lugar que o Senhor tem. O salmista conhecia em quem confiava. Olhei para o passado, Deus não vai dar furo, Deus não vai dar um bolo, como a gente diz hoje, em ninguém. Ele vai cumprir, Ele vai cuidar dos seus. O salmista conhecia em quem confiava. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. No nosso cântico, quando a gente for proclamar as vitórias, as conquistas, aquilo que Deus nos faz, que é bom, é sempre evidente e bom saber, declarar em quem nós confiamos, qual é o motivo da vitória, qual é o motivo da conquista, naquele que nós confiamos. Irmãos, o salmista que era Davi era o rei. O rei, a quem que ele ia apelar para confiar? Talvez a gente fale assim: estou tendo uma aflição, vou chamar a polícia, vou chamar o médico, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar as autoridades, eu vou arrumar um advogado, eu vou tentar me defender. Mas o rei, ele ia procurar quem? Ele era a autoridade máxima no país, não tinha ninguém mais que ele. A quem que ele ia? E Davi disse assim: olha, não tem ninguém acima de mim, a quem que eu vou apelar? É o Senhor, esse não fura. Porque se ele fosse apelar para os filhos abandonaram, alguns queriam até matá-lo. Os seus generais sempre estavam aprontando e queriam fazer alguma sublevação no seu exército.
Ele não tinha quem apelar, a ninguém humano. Ele falou: mas o Senhor, esse não desampara. É nesse que eu vou confiar. Se Davi tinha motivos para isso, porque não tinha nenhum outro acima dele, Davi termina o texto do verso 7, 10 dizendo: pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te amam. O Senhor não vai abandonar. Eu posso estar fazendo um monte de besteira. Davi fez uma série de besteiras. Posso ter feito errado, posso ter feito uma série de besteiras, mas aqueles que conhecem o teu nome e confiam, o Senhor não vai abandonar. Nem assim, nem assim, irmão. Verso 11 diz assim: então cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. Nos nossos dias, talvez a palavra seja: quando o Senhor der uma vitória, quando a gente se lembrar de alguma coisa que Deus fez, e Deus faz coisas por nós toda hora, irmãos. Às vezes é a gente que não se dá conta. A gente deve anunciar. Nossos cultos aqui na oração: Senhor, me dê uma vitória aqui. A gente deve anunciar todos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e anunciar entre os povos os seus feitos. Sião, para os israelitas, para o povo judeu, era o lugar onde Deus habita. É um símbolo de um lugar que Deus habita. Mas o que mais importa aqui não é nem Sião. O que importa aqui, irmãos, é quem que habita em Sião. Sião aqui para nós não tem importância nenhuma, tem importância para eles. O que importa para nós é quem que habita em Sião. É esse Senhor que ele está cantando. Eu vou cantar esse Senhor. E se o Espírito Santo dos nossos dias habita em nós, a quem nós devemos recorrer, irmãos? Podemos recorrer ao pastor? Com certeza, naquilo que lhe cabe, como médico, como pastor. Mas em outras coisas que não dá para... No irmão, a gente pode correr para cá e para lá, mas e em algumas coisas que não dá para buscar ninguém? Não é ninguém quem mais buscar? A palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se ele habita em nós, ele está tão perto que ele não vai ter como não escutar. Ele não vai ter como não saber aquilo que nós estamos passando. Mas nós precisamos falar isso para ele: Senhor, está aqui, o Senhor está vendo, eu sei que eu confio no Senhor, sempre me livrou. É disso que o salmista está dizendo. Nosso dever, então, irmãos, com base até no verso 11, é cantar louvores e proclamar o nome de Deus. Que louvores? Os louvores das vitórias, das conquistas. Eu vou falar das minhas conquistas, mas também eu vou proclamar o nome do Senhor. Falo das bênçãos e prego o Evangelho. Isso tem algum poder para as pessoas que estão escutando. Eu falo das bênçãos que Deus fez e prego o Evangelho. Talvez precise começar a fazer um pouco disso. Lógico, como ordeiros que somos, não com espetáculos, mas para promover fé na igreja, nos irmãos. Talvez isso seja bem interessante. No verso 12 diz assim: pois quando inquires e do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esqueces do clamor dos aflitos. Quando os opressores derramavam o sangue dos justos, o Senhor se lembra deles. Você derramou o sangue do justo? Você fez alguém sofrer? Inimigo, qualquer um fez sofrer? Eu vou me lembrar de você, viu? Acontece que Deus tem os seus tempos, seus modos, o seu tempo e o seu jeito. Para nós, às vezes, tem que ser aquele momento nosso. Mas Deus fala assim: eu não vou esquecer disso aí. Eu não vou esquecer. Lembra-te deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Olha que interessante. Deus lembra dos opressores e também não se esquece do clamor dos aflitos. Deus continua ouvindo o clamor dos aflitos. Bom, foi Deus quem resolveu se colocar nessa situação. Deus resolveu se encerrar na sua palavra. Ele resolveu que vai sempre se lembrar do clamor dos aflitos e não se esquecer dos aflitos. É Ele que resolveu fazer isso. Deus é Deus. Ele falou assim: eu não vou esquecer. Eu declaro, está aqui, vou escrever, vou seguir isso aqui. Que Deus segue aquilo que Ele mandou escrever, Ele se enquadrou aqui. Deus sempre vai se lembrar do clamor dos aflitos. Verso 13: tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte.
Ao mesmo tempo que ele está cantando isso, eu te louvarei, Senhor, será maravilhoso, o Senhor faz, o Senhor não se esquece, o Senhor vai, ele fala, Senhor, mas eu estou orando ainda, tem misericórdia de mim. E o problema aqui era sério. Todos os problemas que nós temos são sérios, mas tem alguns que são mais sérios do que os outros. Olha para mim na minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Ele considerou que aquilo era tão grave que, para piorar, só era para ele, só estava à beira da morte. E tal era o nível da aflição que ele devia estar sentindo aqui. É um recurso literário, não é para exagerar, é para demonstrar o quão grave era a situação dele, para ele. Tem misericórdia de mim, olha para a minha aflição. Esta foi a mesma oração, irmãos, mesmo modelo de oração feita por um publicano lá nos Evangelhos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quem está me chamando? É um coxo qualquer aí. Não, tem alguém me chamando. Deus ouve, irmãos. É a mesma oração. Tem misericórdia de mim. Esta é uma oração recomendada para os crentes. Nós estudamos num salmo este ano aqui sobre a misericórdia, a necessidade da misericórdia e buscar a misericórdia do Senhor. É uma recomendação recomendada. Senhor, tem misericórdia de mim, porque Deus pode livrar de qualquer sofrimento, mesmo que o sofrimento que nós estejamos passando esteja como as portas da morte. Já está quase para finalizar com derrota. Deus tem poder para livrar, para grandes lutas, grandes vitórias, como foi pregado no domingo. Há tempos de dificuldade, mas há tempos de exaltação. Há tempos de problema, mas há tempos de conquistas. Então nós devemos contar nos tempos da conquista aquilo que estávamos e como Deus nos trouxe. No verso 4, para a gente finalizar a parte 1, verso 14, perdão, para finalizar a parte 1 do nosso estudo, diz assim: para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Ele disse tudo isso fazendo uma oração, pedindo livramento da aflição, e ele queria contar na porta de Sião, onde ficava o templo, sinal de onde Deus morava. Eu quero contar lá para todo mundo ver, para que conte a todos os louvores das portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Então essa primeira parte, irmãos, como diz o título principal da parte 1, é um canto jubiloso de ação de graças. Ele sabe que ele vai sair dessa situação de alguma forma, com Deus trabalhando ao seu lado, e ele quer contar isso para as pessoas. E foi tão importante que está registrado, se não fosse nem estaria. Quantas coisas devem ter acontecido lá que não estão aqui. Parte 2 é uma parte bem mais curta, irmãos. Ela é basicamente uma repetição dos temas. Nós vimos do verso 1 até o verso 14. É uma repetição, e isso, irmãos, não é assim, mas por que repete? É uma espécie de recurso literário, onde você repete uma coisa que você já falou com outros exemplos para reforçar o que você está dizendo. Talvez alguém não entenda alguma parte, ele repete contando uma história um pouco diferente para falar a mesma verdade, o mesmo conceito. É mais curto, mas contém a mesma mensagem. E essa parte parte 2, ele vai do verso 15 até o verso 20. São apenas esses 5 versos e nós já logo em seguida estaremos encerrando. Como disse, é uma repetição para reforçar. É uma parte curta, é um paralelo, é uma declaração, a mesma declaração que está lá na parte 1. Um canto jubiloso de ação de graças. E o verso 15 diz assim: os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Covas que eles mesmos fazem. Eu deixei de propósito aí. Antigamente existia a lei de Talião. A lei de Talião dizia o seguinte: alguém foi lá e roubou uma cabra do vizinho. Aí os juízes da cidade, os anciãos, estavam assim: bom, então vai lá e pega uma da cabra dele também. Alguém matou um boi, vai lá e mata um boi também. Alguém brigou, quebrou um dente do outro lá,
vai lá e dá um burro na cara dele e quebra o dente dele também. Olho por olho, dente por dente. Era uma lei. Isso é lei escrita, irmãos. Isso é uma lei escrita. Tribunal, isso tinha validade. Não era nenhum absurdo para aqueles tempos. Hoje seria um absurdo, mas para aqueles tempos isso era válido. O salmista voltou a cantar hinos antigos. Os gentios enterram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Ele fala assim, bom, essa litanião é muito anterior a Davi. Muito tempo atrás antes. Ele se lembrou, bom, eles estão armando para mim, armando para os outros, estão armando para a igreja, armando para o irmão, para a irmã. Mas na mesma armadilha que eles preparam, é nela mesma que vai cair. A rede que eles preparam é a mesma rede que vai enroscar o pé deles. Eles se lembram do passado. Olha que interessante, de novo, fazendo uma alusão à primeira parte. Lembrar-se daquilo que Deus faz, de como Deus livra. Os inimigos querem nos maltratar, roubar e causar prejuízos. Mas a justiça de Deus diz que eles vão receber o pagamento da mesma forma. Deus é justo, irmãos. Não vai dar uma dose maior. Ele vai julgar com justiça e retidão. No verso 16 diz assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. O Senhor é justo. O ímpio enlaçou, preparou um laço, preparou uma armadilha. É nessa mesma hora. O Senhor é justo, Ele já fez isso. Ele vai cair na mesma armadilha. Verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus também. Ele olhou para o passado para dizer isso, porque ele não tinha como afirmar isso num tempo futuro. Ele falou assim, olha, todos que se esquecem de Deus e os ímpios serão lançados lá para trás, e todas as nações que se esquecem de Deus. E ele tinha fé que aquilo que aconteceu no passado também continua acontecendo no presente para ele no tempo futuro. É uma repetição para reforçar aquilo que nós dissemos na parte 1. Ele declara confiança na justiça futura. Que é um breve... A justiça futura, às vezes a gente espera que seja aqui na terra, mas pode ser que tenha algumas coisas que não vão ocorrer aqui. Deus é que sabe. O nosso tempo a gente acha que é aqui, mas Deus sabe o momento certo e como Ele vai fazer justiça. Certo que é no tempo presente, ou amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, ou na eternidade, em algum tempo Deus vai fazer justiça, porque Deus não desampara os seus filhos. O salmista é muito enfático nisso. Verso 18 diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Talvez surja uma pergunta aqui, mas Deus demora no livramento então? Não, o texto está dizendo o contrário. Não será para sempre. Ah, mas em que tempo? No tempo certo, na hora certa, no tempo que Deus quiser. Não será para sempre. O que devemos fazer então, irmãos, quando tiver passando alguma luta? Enquanto Deus não age? Porque a sentença Ele já deu. Ele só vai executar o juízo da sentença, Ele é executado em algum tempo. A sentença Ele já deu, a sentença é favorável aos seus filhos. O que nos cabe é esperar pacientemente, esperar que Deus abrevie os tempos do sofrimento. Não será para sempre o sofrimento. No verso 19, o salmista diz assim, ainda no seu cântico: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Levanta-te, Senhor, não deixe o homem triunfar. Deus sempre vai triunfar no final da história. Deus sempre vai triunfar. Não há a menor possibilidade de que qualquer homem, qualquer entidade, qualquer coisa, qualquer sistema prevaleça diante de Deus. O salmista é enfático: Deus sempre vai triunfar. Não permita, Senhor, que o homem mortal triunfe. Achei uma oração ousada, mas de certa forma é uma oração que ele já sabia o que ia acontecer. Ele estava olhando para o passado. Já vi isso aí, milhares de vezes na história aqui. Deus ganha todas.
o justo juiz ganha todas. Em algum momento o Senhor vai interferir, vai entrar em ação e não vai permitir que a aflição dos seus filhos continue. Em algum tempo, Ele tem o momento certo. No verso 20, para finalizar esse texto, irmãos, o salmista diz assim no seu cântico: põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Nós estamos vivendo uns tempos onde boa parte da humanidade louva os poderosos, né? Elon Musk, esse cara, eu não tenho admiração alguma por ele, nenhuma. Um cara que paga mal os seus funcionários, que rouba, tira os direitos, fica jogando carro no espaço para um dia cair na cabeça de alguém. Eu não tenho admiração nenhuma por essas pessoas. Ele e outros desse tipo vai estar lá, os homens mais ricos do mundo. E daí? Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Ninguém tem importância nenhuma maior diante de Deus. Todos são meros homens. O salmista diz: Senhor, o Senhor é tão grande que não há homem nenhum que pode afrontá-lo ou confrontá-lo. Esta é uma oração cantada. Saiu ração, perdão, irmão, faltou um oi. É uma oração cantada, finalizada como ensina as Escrituras, para que todos saibam que o Senhor é o Senhor das nações. Todos sabem que o Senhor é o Senhor das nações e nenhum homem, nada, nenhum sistema, nem arma, nem guerra, nem Putin, nem Bin Laden, ninguém pode afrontar o Senhor. Ninguém vai vencer o Senhor quando o Senhor resolver agir a favor do seu povo. Este é um salmo que nos encoraja. Nós aqui aprendemos que temos certeza que Deus está olhando, Ele não se esquece dos seus filhos, e muito menos daqueles que aprontam afrontas com os seus filhos. Está tudo patente. Em algum momento Deus vai agir. E quando Deus age, a gente não precisa esperar uma grande vitória. Isso aqui para ele era uma vitória espetacular na hora que ele teve essa vitória. Essa foi das grandonas. Mas às vezes uma pequena, que parece pequena para nós ou para você, é importante que a gente fale um para os outros, para promover fé. Escuta um testemunho, aumenta a minha fé, confirmação da palavra, e mais um pouquinho hoje. A gente faz isso para alguém no serviço, fala para alguém. Isso pode promover aumento da fé e quem sabe conversão das pessoas através de um testemunho de fé. Que nós possamos fazer como ele, no verso 1: te louvarei com todo o meu coração e contarei as suas maravilhas. Tem ensinamento profundo aqui, mas eu queria reforçar, era aquilo que eu estudei no domingo. Nós possamos contar as maravilhas do Senhor. Aqui ele não teve vitória nesse salmo ainda, você foi lá para frente. Ele já estava contando, cantando, pensando num tempo futuro. Nós precisamos fazer igual os salmistas, cantar e falar sabendo que em algum tempo futuro Deus vai nos socorrer. Este é um salmo que nos incentiva a celebração das conquistas que Deus tem nos proporcionado. Não importa o tamanho, nem a nossa avaliação sobre tamanho. É uma atitude que devemos ter, todos os crentes de Jesus devem ter, contar uns aos outros as grandes maravilhas. Conta, quantas bênçãos diz a canção. Contar a todos aquilo que Deus tem feito e pode e vai nos fazer no futuro. Esse salmo que eu queria repartir com os irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, queridos. Obrigado. Amém. Obrigado.